Aleluia, amém? Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, né? Deus é bom. Recebi, viu, pastor, as palavras. Segurei e não solto mais. Porque ela veio do céu. Deus é fiel. Vocês estão liberados, obrigado. Uma palavra. Bom, esse mês nós temos um tema, né? Prosperidade, né? Financeira. E um subtema, eu acho que é planejamento, né? Planejamento é o tema e finanças à luz da palavra. Quem gosta de planejar aqui? Espero que todos daqui a quando acabar esse mês, todos levantem a mão. Porque planejar é bom. O mundo não foi feito do acaso, né? Deus planejou 7 dias, inclusive um dia para descansar. E o mundo foi feito, não foi um. Então, planejar é de Deus. Planejar é bíblico. Amém? Deus não tem problema com dinheiro, tem? Não, Deus só quer suprir os seus filhos. E você é filho, você é suprido. Dinheiro não pode ser o seu foco. É estar sempre firme e focado na palavra. Só isso. Porque o dinheiro é consequência da intimidade, do que você faz com o que Deus lhe dá. Como é que você está lidando o dinheiro que chega para você? Quais são as prioridades que você está dando ao dinheiro que chega na sua mão? Chegou o dinheiro, você já vai para um restaurante. Chegou o dinheiro, você já liga para uma loja, já trocar de carro. Chegou o dinheiro, o que está no seu planejamento para aquele dinheiro que chegou? Vamos pensar no nosso planejamento. Não é porque teve um aumento de salário que você vai fazer novas prestações. Ah, aumentou o meu dinheiro, esse ano aumentou o salário, então agora eu vou fazer isso. Não. Vai lá no planejamento. Vai lá e olha o que é que você planejou. O que é que você tem de custos mensais. Eu, quando era economista do mundo, eu disse a Margarete, eu queria poupar o máximo. Eu não queria estar gastando. Aí o filho de Deus, porque acha que Deus vai suprir tudo, aí vai gastar tudo porque veio a mais. Planeje. Aguarde o momento certo. Aguarde o Espírito Santo mostrar a você que é para você gastar aquele dinheiro. Ah, agora eu tenho uma renda a mais, agora eu vou mudar de carro. Ou eu vou comprar o meu apartamento. Mas é o momento. O momento é esse. Está quieto aqui. Mas é para ser assim. Porque a gente tem que fazer uma reflexão. Ninguém faz reflexão correndo. A reflexão é feita com calma, com paciência, em oração, em família, conversa com a sua esposa. Os seus filhos, eles têm que ser também colocados na reunião para que eles saibam da situação. Porque às vezes não. O filho, quando é pequeno, eu tenho Marjorie e William, todo dia eles querem tortalete com guaraná. Mas tem dias que eu não vou ter como dar tortalete com guaraná para eles. Não é porque eu não tenha, é porque a finalidade do dinheiro que nós temos ali não é para aquilo. Mas a criança não entende, aí ela precisa também ser... elas têm que participar, entendeu? Então toda a família tem que participar. Aí a gente, como cabeça, acha que vai agir, o que eu fizer é lei. Mas quantos sabem a consequência que vai ter na sua família? Quantos sabem que tem o pagamento do aluguel, de uma prestação, da água, da luz, porque eu resolvi fazer sem combinar com eles. Então a gente tem que planejar. E a Bíblia é a melhor referência para isso. Amém? Então nós vamos em Gálatas 3,13, por favor, porque a gente não começa um assunto desse de planejamento sem saber o que nós temos direito. Gálatas 3,13. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei,
quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O 14, por favor. Isso acontece para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo. Tá bom aí? Abraão foi um homem muito rico. É só ler a história dele lá em Gênesis. Então Jesus foi lá, morreu na cruz e nos deu agora todas essas bênçãos. Então, se Abraão foi muito rico, você também é muito rico. Porque Cristo não morreu naquela cruz por nada. Primeiro, Ele nos deu vida eterna. Fez com que o nosso espírito ressurgisse, porque nós estávamos vivendo só na alma ali. Aí nosso espírito acorda. Agora nós somos ligados ao céu. O céu só tem riqueza, só tem prosperidade, só tem saúde. Não se fala em doença no céu. Não tem, tudo de ruim está aqui na terra. Então, em Gálatas 3, 13 e 14, a gente vê que não é mais aquele homem que precisava depender das coisas da terra. Agora a gente só depende do que vem do céu. Então tudo isso é nosso direito. Tudo isso é nosso. Mas o que a gente está fazendo do que é nosso? Está cuidando do que é nosso? A gente cuida quando a gente planeja. E a ferramenta do planejamento é uma coisa que pessoas não gostam de ouvir. Orçamento. Tem um slide aí, não tem, Igor? A nossa ferramenta para planejar é o orçamento. E o que é que contempla esse orçamento? Está meio escuro, né? O que é que contempla esse orçamento? Dá um chute aí. Alguém? Contas ao pagar? Presente para o pastor. Essa aí. Aí está em investimento. Presente para o pastor está em investimento. Porque quando você investe na vida do homem de Deus, o seu retorno é certo e garantido. Porque a gente só acha que só tem pagar, receber. Mas a gente tem investimento também. 3 contas. Isso no orçamento. Aí já dá para ter um orçamento mais, pelo menos, prazeroso, né? Porque não é só pagar e receber, mas é investir também. E todo investimento é garantia de retorno, não é? Agora, quem dá essa garantia de retorno? Deus. Eu vou abrir aqui um provérbio que você vai se alegrar. Amém? Porque está muito quieto. Nós somos o povo de Deus. Nós somos, pode ligar a luz, povo escolhido de Deus. Ou não é? Duvida disso? Deus é bom, Deus é fiel. Às vezes o tablet dá uma segurada, né? Mas a gente chega lá. Vamos ler Lucas 14, 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30. O que é que Jesus fala? Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Será que Jesus estava falando de quê? De planejar, né? Ele está falando aqui, planeje, sente, para que à frente as pessoas não falem, começou e não terminou. Aquele crente ali, eu não faço negócio com ele não, porque ele começa e não paga, não termina de pagar. Qual é o exemplo que nós estamos dando para a sociedade? Qual é o exemplo que nós estamos dando para o mundo? Que nós temos palavra? Aqui Jesus está dizendo, se você começou, calcule antes, que você vai concluir. Para quê? Para que o mundo veja que você tem palavra. O que você começa, você termina. Que você não retrocede. Nós não somos um povo que retrocede. Nós não voltamos atrás.
Porque antes de começar, a gente tem a orientação do Espírito. É isso que Jesus está falando. Vai, senta, calcule, converse, vê o que é que o Espírito Santo coloca, porque a gente tem situações para tomar decisão, e o Espírito Santo dá aquele alerta. Pode fazer, que eu dou o aval. E se ele disser isso, vai acontecer. Mas também ele fica quieto. Quando ele vê que você não está indo no caminho certo, ele dá um alerta. E se você continuar, ele é cavalheiro para dizer: eu não posso fazer mais nada. Você tomou a decisão. Por quê? Porque a gente depois fica querendo culpar Deus. Ah, eu entrei nesse negócio. O Senhor mandou? Será que o Senhor mandou ou eu estava querendo mandar? Ou eu estava querendo fazer? Ou a minha voz interior foi mais alta do que a voz do Espírito? Porque o nosso querer, às vezes, fala mais alto do que a voz do Espírito. E aí a confusão interna faz com que a gente faça coisas que o Espírito não mandou. Foi um negócio que era que Deus mandou. Ah, eu entrei agora, eu sou empreendedor. Não sabe nem costurar uma roupa e vai abrir um negócio do ateliê. Nem entende. Ah, mas está na moda. Está na moda para o mundo. O que é moda para o mundo não é moda para a minha gente, não. A gente não anda de moda. A gente anda conforme a voz do Espírito manda. A gente anda pela direção do Espírito. Porque a direção do Espírito nos dá a garantia de resultados positivos. Aqui não é coach. Aqui é a palavra. A palavra garante. E se ela garante, eu posso cair de cabeça. Não é assim que diz: caia de cabeça, porque o Espírito mandou. Mas quando há confusão interna, retroceda. Ah, eu estou ouvindo minha voz interior, da minha alma, da minha carne, ou eu estou ouvindo a voz do Espírito? Saiba discernir. E aí Jesus fala isso. Amém? Provérbio 19:2, que eu estava falando. Pense antes de agir. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Se você se apressar, você vai errar o caminho. Já pegou aqueles aplicativos da vida de GPS? Se você se apressar, às vezes tem duas ruas bem estreitinhas. E se você for como você acha que é, às vezes você vai para a rua diferente. Aí o GPS diz: olha, eu vou recalcular a sua rota. Porque você errou, você se apressou. Você não esperou o GPS dizer: entre à esquerda ou dobre à direita. Então a gente não pode agir sem pensar. A gente tem que parar e refletir. O planejamento serve para isso, para que você tome decisões em cima de dados concretos, dados reais, que aí a gente diz: a minha realidade hoje é essa, então eu vou viver conforme essa realidade, como o pastor falou. Se eu for fiel no pouco, né, o que eu tenho hoje, ele vai me colocar no muito. Porque ele sabe que vai poder confiar riquezas nas nossas mãos, que essas riquezas não vão nos corromper, essas riquezas não vão nos desviar da rota do céu, porque tudo que o diabo quer é só uma raposinha, é só uma brechinha, para dizer: entre aqui é o melhor lugar, e é sutil, viu? Não é com tridente nas suas costas: vá, não, dobre à direita. E o Espírito diz: dobra à esquerda. Mas essa palavra está tão suave, dobra à direita. Às vezes o suave não vem do céu, viu? Ah, eu estou sentindo uma vozinha tão suave mandando dobrar à direita, e o Espírito firme dizendo: dobre à esquerda. Então o discernimento do Espírito é muito importante no planejamento. Amém? Quantos sabem que o recurso dinheiro, eu estou falando em dinheiro mesmo, acaba?
Já provou você botar R$ 100 na sua carteira e começar a sair com os meninos, né? Você já olhou quanto você volta para casa, hein, Major? Já? Hein, Pastor Diego? Pastor Fábio, Pastor Samuel? Você volta com... Se você não planejar o que você vai fazer, eu garanto que os R$ 100, você ainda vai no banco 24 horas e saca mais 100. Até para a gente se divertir, a gente tem que planejar. Senão, quando voltar, só vem tristeza, né, pastor? Porque gastou o que tinha na carteira e ainda tirou dinheiro do banco, que já era para pagar outra coisa. A culpa é de Deus? Mas muitos crentes acham que a culpa é de Deus. Mas Deus quer te prosperar, ou não? Quer. Mas o que é que eu fiz com a prosperidade que Deus me deu? Joguei no ralo. Mas aí Deus é capaz de lhe dar mais, para que você volte e ressurja. E aí a gente aprendeu com o que caiu. Planeje. Aí volta para o planejamento. E aí, aquele planejamento, o que é que você faz? Joga no ralo? Ou segue, arrisca? Eu creio que um planejamento é feito para a gente tomar uma referência. O pastor falou muito bem aqui. Deus supre as nossas necessidades. Deus vai nos colocar no muito. Só que aí Deus coloca a gente no muito, a gente cai. Coloca a gente no muito, a gente cai. Aí a gente vai estar sempre assim, fazendo negócio com Deus. Deus, eu venho aqui agora porque o que eu planejei eu não deu certo. Aí Deus, tá bom, meu filho, agora eu vou lhe prosperar novamente. Aí ele coloca em uma situação. Aí você melhora de situação. Aí o planejamento, de novo, fica no segundo plano. Aprenda a planejar e a praticar o planejamento. Praticar o planejamento é uma forma de Deus lhe prosperar. Eu caio de cabeça aqui, eu vou no supermercado e vou botar meu carrinho, não tenho R$ 1 na carteira. Já aconteceu, da pessoa ser sorteada e ser pago aquele carrinho, que eu já ouvi história. Mas é todo dia que Deus vai fazer isso? O dinheiro vai cair do céu ou alguém vai pagar sua conta todo dia? Por quê? Porque eu não tinha planejado. Então, sobrou mês e faltou dinheiro. A vida do crente é sobrar dinheiro e o mês passar e você ainda ter para o próximo mês. Que é poupar. Eu vou colocar aqui nas práticas do orçamento, que é a ferramenta, que é uma delas, é poupar. É difícil poupar? É por isso que é bom deixar de longe dos seus olhos. O que está perto dos olhos a gente vem e pega, né? Mas a gente pode tirar, mas a gente deixa de lado. Tem bancos agora que estão fazendo isso. Ele cria caixinhas. Para quê? Para que o dinheiro da conta corrente, que é o que você pode gastar mensalmente ou diariamente, esteja à sua vista. E as caixinhas, aí você vai colocando. Eu quero para a viagem. Aí eu começo a botar todo mês R$ 10, R$ 15. São caixinhas que ficam à parte para que você não gaste. Porque se tiver na conta corrente, é o que a gente vê, é o que a gente gasta. Quer dizer, até os bancos estão nos princípios bíblicos. O mundo sabe que o princípio bíblico é um princípio que prospera. Aí eu faço minhas caixinhas. Por quê? Porque eu sei que em algum momento eu vou precisar daquele dinheiro. Mas eu tenho uma finalidade. Eu tenho uma caixinha viagem, eu tenho uma caixinha contas a pagar, porque aí vai que uma conta ou outra venha mais do que que eu planejei. Por exemplo, a água lá em casa está vindo demais, já reclamei a Margarete. Uma média 100, 120, está vindo 160. Então todo mês eu tenho que tirar R$ 40. É só um exemplo prático. Que são caixinhas que a gente vai deixando para que os olhos não vejam. É melhor deixar à parte. É uma forma de planejar, é uma forma de poupar.
O poupar significa dizer, você deixa de gastar agora, para que em um momento futuro você gaste aquele dinheiro. Nada mais que isso. As pessoas acham que o poupar é porque vai receber um retorno financeiro. Não. O poupar é você deixar de gastar naquele momento. É simplesmente isso. Aí acha que poupar é uma coisa do diabo. Ah, não, é juros, é não sei o quê. Não. Você está deixando de gastar, você ganha 100. Deixa 10, você está poupando. Você está deixando de gastar 10 reais. 90 está líquido para que você gaste o que você quiser e o que estiver no seu planejamento. Amém? Agora vamos para... Vamos celular. Pronto. Aquela frase de Benjamin Franklin, está aí? Olha o que foi que ele falou. Se você falha em planejar, está planejando falhar. Se você falha em planejar, você está planejando falhar. Quer dizer, inconscientemente, se você não planeja, você está planejando falhar. Esse homem falou isso há muitos e muitos anos atrás. E é um assunto atual. Quem já ouviu falar em teto de gasto do governo? Lula falou muito, né? Inclusive até nem prometeu e não cumpriu ainda, né? O que acontece? O governo arrecada um valor, mas ele tem muita promessa para cumprir. O que é que ele faz? Estoura o teto. Ele não planejou. É uma coisa que ele não planejou. O governo, que é o governo, faz isso. Eu creio que muitas famílias também fazem. Gasta mais do que ganha. Por quê? Qual é a compulsão que existe em gastar mais do que ganha? Já fez? Toca aí, seu vizinho. Você tem alguma compulsão? Não responda. De gastos. Qual é o gasto que você teria hoje se você ganhasse 10 mil reais hoje? Já imaginou? O que é que você ia fazer com esses 10 mil a mais na sua conta? Investir? Gigi vai investir. Quem mais investiria? Isso aí eu vou colocar aqui, pastor. Você iria investir, né? Mas se alguém chegasse com um carro para você, dizendo, se você der 10 mil reais, a sua prestação vai ser de 500 reais. Isso aí não seduziria você, não? Então, manter o foco. Manter o planejamento. O que é manter o foco? É manter o planejamento. É tão difícil? Eu vou mostrar uma planilha no final, quem quiser, no Excel. Você coloca os valores e ela vai calculando para você. Quais são os gastos que eu tenho mensais? Aí você vai exemplificando, né? Gastos com alimentação, combustível, prestação disso, daquilo, né? Nós vamos chegar. Tem um slide aí, Igor, com 8 pontos que eu coloquei para fazer um bom orçamento. 8 pontos. Bem escuro, né? Primeiro, Eclesiastes 3, 9 ao 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Aqui honrar é reverenciar e tratar com respeito a obra do Senhor, destinando parte dos nossos recursos, priorizando a Deus antes de pagar
qualquer outra conta, inclusive ofertando e separando um valor ao receber esse salário. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é planejar e contribuir com a obra de Deus. É o primeiro ponto de todos que tem que ter no teu orçamento. Quando eu recebo, eu tenho que logo pagar Dona Zezinha ali na esquina porque eu estou devendo pão. Primeiro, você tem que tirar o dízimo. Primeiro, tem que já tirar um valor para a oferta. Você é dizimante e ofertante, ou não é? Você confia em quem? Quem te dá saúde, quem te dá a paz, quem te dá o discernimento, entendimento, quem te dá inteligência? Quem lhe dá estratégias? Então pronto, então se a gente honra Ele, Ele vai nos honrar. Ponto pacífico. Dizimar e ofertar não é negociação para o crente. O orçamento apertou. Muitos querem negociar o dízimo, porque acha que o dízimo é quem está acabando com o planejamento dele, que está furando, o seu orçamento mensal, mas não é, ao contrário, quando você deixa de dizimar, aí sim, você está abrindo uma brecha muito grande para uma derrota financeira. Posso garantir isso. Posso garantir, porque se no planejamento eu não der ênfase ao dizimar, eu estou deixando Deus de lado nas minhas finanças. E aí eu estou vivendo na igreja como um ímpio. O ímpio anda na força do braço. Você anda na força do Espírito. Você anda pelo que o Espírito lhe dá. Amém? Então, planejar, o primeiro ponto é contribuir com a obra de Deus. O segundo, consagrar o planejamento ao Senhor. Você é crente, tudo que você faz você tem que consagrar ou não? Então, faça o seu planejamento e consagre a Ele. Pai, é com essas contas que eu devo viver. E o Senhor sabe que eu tenho que honrar todos esses compromissos. Mesmo você vendo que no planejamento aumentou um pouquinho, mas eu garanto que Ele vai te suprir. Aí é nesse momento que Ele vai fazer o milagre dele. Porque você planejou e viu que o seu rendimento está um pouco menor do que as suas dívidas. Mas você vai e consagra esse planejamento para Ele. Em Provérbios 16, 3 diz. Provérbios 16, 3. Eu não coloquei. Você bota aí. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Para você ver que o que eu estou falando é em linha com a palavra. Nós estamos nessas manhãs para justamente isso. Aprender a planejar, aprender a manusear o dinheiro em linha com a palavra. A palavra não pode apartar da tua boca. Então, ela estando na tua boca, ela é uma espada. E a espada, ela corta qualquer obra do diabo. Ela vem e corta. O que o diabo planejou contra você, cai por terra, porque você tem a proteção de Deus. Tem algo maior do que o nosso Deus? Tem um nome maior que o nome de Jesus? Então pronto. Planeja dizimar, ofertar, coloca para o Senhor todo o seu planejamento, que você já está 99% garantido que vai acontecer. Aí você diz, pastor, e 1%? Qual é o problema? Sou eu. Porque eu coloquei o planejamento para o Senhor. Ele já me abençoou. E aí no meio do mês, não sei o que dá na nossa cabeça. E muda. Eu tenho uma conta de água para pagar? Não, eu vou postergar. Aí aparece uma outra situação, aí você vai e paga. Aí já bagunçou a conta de água ou não? Aí quando a décima chega, como é que a gente resolve isso? Quando a energia chega, como é que a gente resolve isso?
Quando o nosso credor chega, como é que a gente resolve isso? Então o problema não está em Deus, está em nós. Esses 2 primeiros itens já garantem 99% do planejamento dar certo. Para você ver, em 2 itens, mais 1% que sou eu e você, pode desandar tudo. Então, pense e reflita quais as situações, quais as respostas que você vai dar às situações. Não é no aperto que a gente responde, não. No aperto a gente se recolhe e vai orar. Nunca responda, como diz no mundo, na lata. Sempre pense antes. Ore antes. Se recolha. Se não dá para responder naquele momento, amanhã eu te dou uma resposta. Chegou determinada cobrança. Deixa ela de lado, respira, ora, conversa com a sua esposa, quem tiver, e receba a direção, mas de forma que lhe traga uma paz. Nunca de forma intempestiva. Deus não trabalha na pressa. Deus não trabalha na pressão. Como eu disse ao pastor, tem pessoas que parecem câmara de ar, quando aumenta a pressão, ela estoura. Você não é câmara de ar. Você é uma árvore frutífera que está ali, as suas raízes estão à beira dos ribeiros. Você vai crescer frondosamente, porque você vai ter sempre suprimento. O seu suprimento vem do Senhor. Amém? Aí o terceiro, aí começa a nossa parte. Planejar os gastos com a família. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Então vamos cuidar da nossa família. A gente cuida da nossa família até dos nossos pais, sabia? Dos sogros, né? A gente tem que cuidar de todos da nossa família. Paulo falando a Timóteo, se você não cuida do de casa, você é pior do que o mundo, porque você conhece a palavra. Então, no seu planejamento, tem que contemplar tudo. A alimentação do seu filho, os lanches. Todo dia eu digo, Margarida, o que é que tem para lanchar para os meninos? Eu tenho que cuidar deles. Eles não têm ainda a condição de viverem só, de se sobreviver só, na realidade. Então, eu que tenho que cuidar, eu e ela. Então, a gente tem que sentar e planejar as nossas compras, onde eles vão estudar, a compra do material, tem que ter. Os nossos pais, a gente tem que estar sempre dando um apoio, porque esse apoio, ele vai fazer com que nós sejamos, nós sejamos abençoados. Por quê? Porque pais e sogros, né? Eu falo que no meu caso eu não tenho mais meus pais, né? Mas tem minha sogra. Eu tenho que estar sempre olhando. Ela é meio enjoadinha, mas eu tenho que estar sempre olhando. Tem que estar sempre olhando por ela, né? Então, às vezes Margarida precisa, eu digo, vá Margarida, pode ir, eu fico aqui, eu seguro as pontas aqui. Mas a gente tem que estar cuidando, né? Então a gente tem que cuidar da nossa família. O nosso planejamento tem que cuidar da nossa família. Como é que você leva o seu filho para a escola? De que forma? Um dia de chuva, vai os meninos tudo molhadinho. Não, manda ele de Uber um dia, ou não pode? Ou o menino vai chegar molhado na escola? São coisas que acontecem no dia a dia que o planejamento tem que estar lhe direcionando para que você tenha aquela liberdade. Hoje está muito sol, hoje eu vou com o Uber, eu ia a pé com ele, mas eu vou de carro. Então são coisas que o planejamento norteiam, né? O que é o norte? É você saber para onde vai. Toda bússola aponta para o norte. Toda bússola aponta para onde você deve ir. Então, o planejamento ele vai fazer isso. Eu posso fazer isso por quê? Porque o meu planejamento permite.
Eu vou confiar no Senhor, eu vou. Mas o que eu fiz, o Senhor me autorizou a fazer? Aí eu faço uma coisa que não esteja no planejamento e digo, não, mas Deus vai suprir. Será que Deus vai suprir mesmo? Porque eu quis. Suprimento vem do Senhor, mas a decisão quem toma é você. E eu creio que você conhece bem a palavra e sabe qual decisão tomar. O quarto, planejar gastos com os impostos. Todos sabem que nós temos um sócio, e esse sócio não nos abandona nunca. É o governo. O governo, ele o prolabore dele Mas Romanos 13:7 fala, né? Dê a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Se está na Bíblia, a gente tem que cumprir. IPVA. Né? Tem carros que não pagam, né? Mas quem paga sabe o valor, né? A referência é Romanos 13:7. Romanos 13:7 fala, então, imposto. Então, nosso sócio, o governo, ele, todo ano, ele quer receber o IPVA, quem tem casa, quem mora, IPTU, porque todos sabem que o IPTU é pago, quem tem aluguel também paga, já está incluso. Então, o IPTU tem que ser pago. Quem recebe? O governo. E Jesus não se negou a pagar. Em nenhum momento. E quando Jesus não tinha o dinheiro, aí ele pediu um milagre. Vai lá, Pedro, pesca um peixe, abre a boca que está lá a moeda. Mas Jesus não fala todo o tempo que ele viveu de milagre, não. A questão do crente é achar que vive de milagre. O crente vive das bênçãos do Senhor, do suprimento do Senhor. O suprimento é contínuo. O milagre tem que ser temporário, coisas que realmente circunstâncias que você precisa daquele milagre, realmente vai acontecer. Deus não abandona, Deus vai fazer o milagre que você precisa. Qual o milagre que você precisa? Peça que Ele dá. Mas a gente viver constantemente no milagre, tem coisa errada nesse meio. E o pior, constantemente assim, dizendo, eu vivo do milagre. Mas será que Deus deu um milagre mesmo? Às vezes a gente se bate no peito e diz, eu vivo do milagre. Eu tive tal milagre. Mas será que foi Deus mesmo que fez o milagre? Ou alguém que teve compaixão de você, foi lá e fez por você? Aí você diz que foi Deus que usou. Assim, é muito discurso de que Deus fez um milagre. Mas Deus quer que a gente viva de suprimento. Constantemente o suprimento de Deus está na minha e na sua vida. O milagre tem que ser uma coisa circunstancial, uma coisa realmente de momento, que o diabo tentou, aí você diz, Pai, eu tentei, não consegui, agora só o Senhor. Aí ele vai e faz. Mas aí muitos crentes, para ser super crentes, dizem, eu recebi isso hoje, eu recebi isso ontem, eu recebi isso, vou receber amanhã. Meu irmão, você não sabe o que tem, não? Minha conta esse mês eu não paguei, vai ter um milagre. Aí mês que vem não paga de novo, aí tem outro milagre. O que é que você está fazendo com o que você ganha? O que está fazendo com o que você tentou planejar? Porque o problema, às vezes, até a gente planeja, mas aí a gente não coloca em prática. Às vezes a gente bota no papel e aí não cumpre o que foi feito. Pastor? Porque o que acontece? Essa pessoa que planejou e não colocou em prática, será que é a mesma que diz que lê a Bíblia e confia em Deus? Porque se ela não confia no que o que ela mesma fez, ela vai confiar no que a Bíblia diz que
que ela tem? Será? Ou a Bíblia é só amuleto? Fica lá aberta, empoeirada, lá na prateleira. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o planejamento foi eu que fiz, então eu tenho que confiar no que eu faço ou não. Você tem que confiar no que você faz. Aí essa mesma pessoa diz: mas eu confio na Bíblia. Será que você confia? Porque você não confia nem no que você escreve? Você não confia nem no que você mesmo diz que vai fazer? Aí vai confiar no Deus que você está lendo só? O crente, ele tem que andar com Deus. Ele tem que viver do suprimento de Deus. E também tem que fazer a parte dele. Porque existem leis naturais que não podem ser quebradas. As leis naturais, elas foram feitas para que eu fizesse a minha parte. Porque senão Deus diria: não, vai lá e pule daquele penhasco. A lei natural não ia valer para mim, porque eu sou filho de Deus. Não, se eu pular, eu vou me esbagaçar lá embaixo. Porque a lei natural é para todos. Aí eu vou e me lanço, porque o meu orçamento diz que eu posso gastar isso, mas se eu gastar a mais, Deus vai me suprir. Aí eu digo: tentará o teu Deus, né? Planeje e cumpra tudo que você planejou. É duro o discurso, mas tem que ser dito, né? Planejamento é um norteamento. E o bom, que quem faz é você. Você não pode culpar a mim, nem o pastor Fábio, o pastor Samuel. Que quem fez foi você. Não foi feito a 3 mãos, né? Eu, você, Deus e... Não, foi você. Às vezes você não coloca nem Deus no planejamento, né? Não, o meu planejamento é esse. Eu vou fazer isso, meu mercadinho é isso, né? O planejamento vai dar certo? Fadado a falhar. Fadado a não dar certo. Aí depois está aqui com o pastor Fábio: pastor, está difícil o negócio. Pastor, esse mês apertou. E para quem vai casar? Planeje. Antes de casar, eu passei 4 anos com Margarete, planejando. E eu era do mundo. Quando a gente foi para casa, a gente já tinha tudo. Com 3 anos eu quitei o apartamento. O apartamento valia 75 mil em 1997. 75 mil em 97. Se for fazer isso em cálculo aí, hoje deve dar uns 250, 300 mil. Na época eu quitei. Mas eu planejei com ela: Margarete, nós vamos passar esse tempo. Como sabem que quem é do mundo, final de semana, quer sempre estar numa farra, em alguma coisa? Eu me privei muitas vezes, mas já tinha um pensamento bíblico então. Deus já tinha algo para mim, eu não sabia, né? Mas eu já fazia o que a palavra dizia. Eu planejava e eu fazia à risca. Eu dizia: Margarete, 10, na época, 10 é 10, não é 11 não, nem 10,50, é 10, se puder 9. E gastava aqueles 10. Aí eu ia, em nome de uma falsa doutrina: não, é 10, não, vou pagar 11, amanhã eu pago, eu vejo como eu pago esse 1 que sobrou. Não, eu sempre ia em cima do meu planejamento. Não estou dizendo que você está engessado no planejamento. Eu estou dizendo que o seu planejamento deve ser levado em consideração na hora que você precisar tomar decisões. Não fique engessado no planejamento. Eu digo, quando Deus disser e lhe direcionar, você pode fazer, porque Ele é fiel para cumprir. Agora, Ele não fala todo dia para que a gente estoure o nosso planejamento, não. Ele não fala que meu filho, planeje, se passar, pode deixar que esse mês eu resolva o seu problema. Não.
Não, pelo contrário. A gente tem que, como a gente leu em Lucas, a gente tem que saber, para construir a ponte, quanto nós devemos gastar. Então, quanto você deve gastar mensalmente, é o que você vai tomar como referência. Você pode mudar de patamar? Pode. Aí ele é que vai se garantir por isso. Ele vai lhe dar uma nova promoção, ele vai lhe dar um novo emprego, ele vai trazer novos clientes, mas isso é com ele. Enquanto você estiver nesse patamar, dê graças. Esse é o patamar que você está vivendo hoje. Você está sendo fiel nesse patamar, ele vai colocar no superior. Mas no momento dele, no momento que ele quiser, não é no nosso momento. O 5, planeja poupança. Ó, é difícil planejar poupança? Às vezes é. Por quê? Falta dinheiro. Como é que você vai poupar se não tem o dinheiro? Mas planeje. Provérbios 10:5 fala: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Pode poupar, meus filhos. Deus está dizendo, pode poupar. Provérbios 10:5. Adquira esse hábito, realize poupança, nunca espere melhorar seu salário. A gente sempre procura esperar do salário, né? Mas é como a gente, vamos esperar no Senhor. Não devemos gastar tudo que recebemos, porque nossos gastos não podem aumentar quando temos um aumento de renda. Ainda tem essa. Eu falei no início, existe um aumento de salário, não existe? Aí esse aumento de salário, por que a gente não coloca na poupança? Coça na mão, 1.200, esse ano foi para 1.300. Os R$100, o que é que você está fazendo hoje? Está coçando na mão? Você quer gastar? É impulsão de consumo? Se você vivia com 1.200 até tal mês, aumentou. E aí? Aumentou o imposto. Beleza. Então vai lá e faz o percentual do que aumentou o imposto. Não precisa gastar os 100. Se aumentou R$10 de imposto, eu fico com 90 ainda. Aumentou o combustível. Pronto. Então mais R$10, não é 100, é 80. Você vai fazendo essa proporção. E o que sobrar, você poupa. Mas não, a gente pega o 100 e já quer gastar todinho. E a gente lê o que a gente tem que... O que a gente colheu no verão, a gente tem que saber o que fazer com ele, ajuntar. Eclesiastes 5:11 fala: quanto mais dinheiro você ganha, mais gastos você tem. E qual é a vantagem de ter dinheiro? Só para dizer que é rico? Você quer ganhar mais para quê? Só para você dizer que é rico? Se Deus está te dando mais, não é para você estar esbanjando, não. Deus está te dando porque você merece. Porque você foi fiel. Aí por algum momento, aí eu, para dizer que sou rico, aí eu gasto a mais. Aí meu planejamento vai por água abaixo. Não tem jeito. Planejou, cumpra. Poupou, né? Já chegamos no ponto bom. Poupou, sobrou. Aí para isso, a gente tem que multiplicar, é o 6º aí, por meio de investimentos. Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu estava lendo um significado dessa passagem. Fala que o grão que produz o pão na época de muita chuva, colhendo meses mais tarde as espigas, ou seja, o investimento irá multiplicar para você.
O que você poupou e agora aprende a investir, ele vai ter um efeito multiplicador muito maior. Porque você poupou, deixou de gastar, mas o dinheiro está parado. E esse dinheiro precisa ser investido. Como é que você está investindo esse dinheiro? De que forma? Você já teve estudos sobre mercado financeiro? Não é pecado. É garantido pelo governo. E a gente sabe que o governo é um dos nossos sócios. Se você aplica no mercado de ações, se você aplica no fundo de imobiliário, um fundo de investimento qualquer, é lícito. Mas você aplica o que você poupou, o que você ficou a mais. Então, mas para isso você não cai de cabeça. Aprenda, tem treinamentos, tem cursos. Para quê? Para o que você poupou se multiplique. Deus não condena o que investe. A gente às vezes diz, Deus fala do amor ao dinheiro, né? Que é o problema, Tiago fala, do amor ao dinheiro. Nós não estamos tendo amor ao dinheiro, pelo contrário, nós estamos tendo cuidado com o dinheiro que Deus nos deu. O cuidado que nós temos é saber onde investir. Onde nós estamos investindo o nosso dinheiro? A gente está treinando, a gente está aprendendo. A gente só conhece a boa e velha poupança, a caderneta de poupança, mas tem um leque muito grande de investimento, que se você aprender, você vai multiplicar de forma tal, que um grão vai tornar uma espiga. De um você faz 10, 15, 20. Mas você tem que aprender, amém? Então o crente também tem que saber estudar. O crente, ele não pode ser acomodado. A acomodação do crente faz com que ele fique parado. E Deus quer que a gente se movimente. Na parábola dos talentos ele fala, a quem ele deu um, voltou com o mesmo um. Os outros multiplicaram, mas aquele que só teve medo. Você é esse tipo de crente? Deus nos deu o espírito de ousadia ou não? Deus foi ousado. Deus não é um Deus que nos faz parado. Outra coisa, o 7. Planeje o futuro dos seus filhos. Aí, às vezes, a gente é pai, aí pensa, estou dando comida a esses meninos, estão gordinhos, tudo. Mas se você partir hoje, como é que a sua família vai viver? Você deixaria o que para eles? Só dívida? Seguro de vida. Não estou pensando que você não pode dizer, está pensando que eu vou morrer. Mas Deus é o dono do tempo, Ele que sabe. Tem uma passagem em 2 Reis, que a viúva encontra lá com Eliseu. O que é que ele disse? Que ela disse, meus filhos vão ser hoje levados como escravo. E o pai deles era um dos profetas. Então não era um qualquer. Era um homem que vivia na igreja. Conhecia a palavra, pastor. Mas ele deixou tanta dívida que os filhos iam ser levados como escravos. A viúva teve um milagre. Mas todo mundo vai esperar por um milagre? Por que a gente não planeja a vida dos nossos filhos? Um imóvel que você deixa, um seguro de vida que você faça, uma caderneta de poupança. Porque os pais às vezes acham, se Deus me deu é para me usar. Isso é egoísmo. Só pensa em você. Lá em cima tem planeje, né, com seu filho, seu dia a dia. Mas aqui é planejar já para o futuro dos seus filhos. Nosso pastor falou muito bem. Ele pensa nos filhos dos seus filhos. Mas se você não pensar, aí vai precisar de outro milagre, como aquela viúva.
abriu uma porta, que ela foi, né? As vasilhas de azeite. Mas não é melhor a gente mesmo pensar, se adiantar? Para que as pessoas vejam que você era um homem de Deus realmente. O profeta, quando morreu, ele deixou só dívida. E aí, o que é que você hoje pensa na cabeça aqui? O que é que esse profeta fazia? Que não pensava na família? Que não pensava nos seus filhos? Ou achou que ia viver eternamente? De dívida em cima de dívida. Eu creio que ele devia estar pegando empréstimo para alguma coisa. Porque era dívida em cima de dívida que acabou os credores, quando ele morreu, tendo que pagar os filhos dele. Mas aí Eliseu estava lá e aí aconteceu toda a história. Você depois lê em 2 Reis 4. Provérbios 13:22 fala: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Então mais uma vez, pense que você vai para o céu e seus filhos vão ficar. E eles têm que estar. Você tem que deixar alguma coisa para eles, no seu planejamento, num planejamento cristão. Eu sei que o mundo aí diz, o mundo cria, mas você não é do mundo. Você segue uma palavra. Você lê o Provérbios e você sabe o que ele diz. Amém? O 8 é avaliar os riscos do planejamento. Eclesiastes 5,14 diz. Eclesiastes 5,14. Você coloca aí, por favor, que eu não coloquei aqui. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. Então, até na hora de planejar, a gente tem que avaliar os riscos. Quais são os riscos que eu tenho em cima do meu planejamento? Eu vou poder pagar todas as contas? Eu vou poder fazer algum investimento? Eu vou poder poupar? Eu tenho que avaliar tudo. O meu planejamento vai me nortear do que eu ganho, do que eu tenho. O que eu torno a dizer: Deus está no barco, Jesus está no barco, nada lhe faltará. Mas o que Ele deu é para você planejar e você multiplicar, porque a mão dele está ali para isso. Mas planeje e haja. Amém? Então eu espero ter passado algumas informações aí que dê para ajudar vocês no planejamento em cima do que a Bíblia fala, né? Porque nós estamos numa palestra econômica, né? A gente falou por cima assim de mercado financeiro tudo, mas nós estamos falando para crentes. E os crentes têm que ouvir o que a Bíblia diz. Porque às vezes a gente lê, mas não quer colocar em prática. A palavra de Deus, ela é muito direta. A gente é que às vezes acha que ela está falando para aquele povo de antigamente. Foi para Davi, foi para Salomão. Não, foi para mim e para você. Porque cada personagem da Bíblia passou por situações em que a gente pode estar passando hoje. E ele mostrou como é que a gente deve superar essas situações. Amém? Glória a Deus. Deixa eu vir para cá.